Então, Paulo, eu estou pegando por isso daí, por um ponto fundamental. A fala do Adriano puxou o assunto, né? E eu achei por bem da gente tocar nessa questão aí, de a gente verbalizar, né? Verbalizar aquilo que a gente acredita, que a gente crê, e aquilo que tem sido conhecido, né? Que nós temos conhecido por parte, né, da palavra e da revelação que tem vindo, né? E eu estava olhando aqui, achei por bem da gente ler esse texto junto aí. No Romanos, capítulo 8, eu achei um negócio interessante aqui. Puxa vida, que legal que é esse texto aqui, rapaz. Vamos pegar do versículo 1, que o capítulo inteiro é muito bom. Aí nós vamos chegar até o 11. E isso aqui vai falar para a gente, mais ou menos, do que é a vida espiritual, do que é viver no Espírito, né? Saber como que é a direção do Espírito para nós. E aí, o versículo 1, começando aí, né, diz assim: agora, pois, já não há, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso, você vê, é uma maneira da gente olhar para dentro de nós e ver se nós estamos em Cristo Jesus ou não estamos, certo? Depois, o versículo 2, vamos versículo por versículo, tá certo? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tá vendo a propriedade com que ele fala a respeito disso? Não é? Porque o que fora impossível à lei, o seu próprio filho, em semelhança da carne, não, desculpa aí, o que fora impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o, o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Porque Manel, os que... é importante aí analisar essa parte com parte. Né? Pode ver que ele fala aqui carne, né? Ele não fala corpo, né? Então, no original é Tá. sarx, tá? Então, ele condenou na carne, né? E nós já não andamos segundo a carne, tá? Que é a natureza, justamente a nossa natureza carnal, o nosso pecado, né? Que é diferente de corpo. Tá. Agora vamos continuar aqui. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. É essa questão de nós dizer, eu sou um ser humano, por isso que eu vivo pecando, por isso que eu faço coisas que eu não queria fazer e faço. Porque nós nos achamos ainda nessa mesma condição, né? E aí fala o seguinte: mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar portando os que estão, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, aqui agora eu começo a achar uma linha melhor aqui. Vós, porém, não estáis na carne,
mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o vosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós, aí agora o que é interessante, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O que eu estou querendo entender dentro disso daqui é que o que é que falta para nós tomarmos posse disso? Para mim, é a questão de nós aceitarmos essa mudança, essa transformação da maneira de enxergar, da maneira de pensar, da maneira de professar. Como é que eu vou professar essa vida em Cristo Jesus se eu mesmo não acreditar que isso já foi feito, já existe e está sobre mim? Né? Então, para mim, essa é a diferença. É o saber que Cristo, Jesus, né? O mesmo Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos, ele habita em mim. Então, se ele habita em mim, eu já não posso mais me considerar a mesma coisa que eu considerávamos antes. Eu tenho que passar por essa transformação ao ponto de confessar, não é? De confessar. E está certo que muitas vezes aquilo que eu gostaria de fazer tem dificuldade para fazer, e o que eu não gostaria de fazer, às vezes ainda faço. Mas eu não posso deixar que, por conta disso, eu venha me diminuir aquilo que eu já tenho em Cristo Jesus, né? Que é a vida do Espírito em nós. Que o Espírito é a vida, como está dizendo aqui no texto. Então, o que eu vejo nisso é uma conscientização de verbalização. É uma maneira da gente medir, né, o que nós temos recebido, o que nós temos visto e crido, né? Então, às vezes, na maneira de eu falar, às vezes dificulta um pouquinho para as pessoas entenderem, né? Mas para mim, essa questão está no verbalizar, no conscientizar. O que eu sou? Meramente um crente? Meramente um religioso? Ou meramente um seguidor à distância de Cristo? Não posso. Eu tenho que me unir com Ele. Eu tenho que estar unido nele. Unido pelo Espírito Santo, unido a Cristo Jesus. Aí, essas coisas não vai me fazer mais importância. Pecar ou não pecar, é claro que eu vou batalhar, né, para que isso não aconteça. Pecar. Vou batalhar, sim, para me santificar cada dia mais. Estando eu em Cristo Jesus, com essa mentalidade de que eu sou aquilo que Ele falou que eu sou. Né? Aquilo que o Pai falou que eu sou. Em Cristo Jesus. Então, eu tenho que ter essa consciência. Quem é que me dirige? Quem é que está em mim? Quem que pode falar ao meu consciente, à minha mente? O Espírito Santo. Ele que pode me guiar, ele pode me dirigir, ele pode me revelar. E isso é o que nos dá essa confiança, ao ponto de poder dizermos, né, que eu não sou mais, embora ainda tenho carne e sangue, mas eu não sou da natureza adâmica. Eu sou da natureza do Espírito Santo, a natureza de Cristo. Para mim, isso está
esse capítulo 8 aqui, que o Paulo fala a respeito dele, ele está mostrando isso. Vocês assumam o que vocês são em Cristo Jesus. Assumam isso. Vocês admitam que vocês não são mais carnais, ao ponto de viver a natureza da carne. Mas assumam que vocês são pessoas espirituais, ser espirituais. Tá certo? Eu acho que é a maneira mais prática, mais fácil do Pai trabalhar em nós, né? Quando nós aceitamos essa obra do Espírito Santo em nossas vidas.